Olá, meus queridos. Estou de volta para a gente fazer a correção dos exercícios sobre populismo no Brasil. Vamos lá? O primeiro exercício que eu deixei foi da página 16, que era uma de múltipla escolha. Primeiro, a gente tinha que analisar as alternativas. A primeira, a política liberal propõe que o governo não intervenha na economia? Sim, isso está correto, é uma das práticas do liberalismo. 2. O desenvolvimentismo nacionalista propõe que o capital internacional financie o desenvolvimento do Brasil, mas que o governo deveria controlá-lo. Sim, isso também está correto, é uma proposta dessa política nacionalista. O nacionalismo radical defendia um desenvolvimento autônomo da economia nacional, sem dependência externa. Também está correto. Então a alternativa certa é a D. Todas as afirmativas estão corretas. Depois, na página 24, a gente tinha uma imagem para observar. Nela, a gente vê que após a Segunda Guerra Mundial, os eletrodomésticos se popularizaram e passaram a fazer parte da vida de milhares de famílias, fazendo com que mudasse o padrão de consumo e o trabalho doméstico, principalmente, é claro, nos países capitalistas. Nessa imagem a gente consegue ver o rádio, o liquidificador, a batedeira, a enceradeira, que são produtos que vão facilitar o trabalho doméstico. Com base na leitura da imagem, responda: você reconhece os eletrodomésticos que aparecem no panfleto? Por mais que seja uma resposta pessoal, eu acredito que a maioria de vocês reconheçam. A batedeira, o rádio, o liquidificador, a enceradeira. Talvez alguns não façam parte do nosso dia a dia. Não utilizamos com frequência, mas eles ainda existem. Ou pelo menos nós conhecemos as suas funções. A número 2. Esses eletrodomésticos ainda são utilizados? Como eu havia dito, sim, a maioria deles ainda fazem parte do nosso dia a dia, apesar de terem sofrido algumas transformações, estarem mais modernos. Alguns apresentam até mais funções ou funções diferentes, mas eles ainda são utilizados. A 3. Por que uma mulher foi representada no anúncio? Justifique a sua resposta. Primeiramente, a gente pode justificar de que eram eletrodomésticos de uso feminino, porque naquele período, boa parte das mulheres eram donas de casa, e assim as responsáveis pelos afazeres domésticos. 4. Atualmente, quem são os protagonistas nos anúncios de eletrodomésticos? Eu poderia dizer para vocês que essa resposta é um pouco pessoal, mas eu convido vocês a refletirem comigo. Ainda existem propagandas que estão voltadas mais para as mulheres, como se elas fossem as únicas responsáveis pelos afazeres domésticos. Mas acho que a gente consegue perceber hoje que, na grande maioria, essas propagandas agora estão voltadas para todos os membros da família, pai, filhos, correspondendo mais aos dias atuais, onde não existe mais um responsável apenas por isso. As funções podem ser divididas em todos os membros da família. Depois, na página 27, tinha o exercício de múltipla escolha, para a gente analisar as afirmativas e assinalar a correta. São transformações ocorridas na sociedade brasileira durante a década de 1950. O aumento do consumo, principalmente de eletrodomésticos? Sim, a 1 está correta. A 2. O aumento da população urbana devido à maior oferta de empregos nos centros industriais? Também, isso é um fator que aconteceu na década de 50. 3. A marginalização da população menos abastada nas periferias das grandes cidades? Infelizmente, essa também está correta. 4. A erradicação da pobreza e a ascensão da classe média? Não conseguimos, desde aquela época, erradicar, acabar com a pobreza. Então, as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Letra B. E, por fim, o último exercício, que é a questão número 4, tinha um trecho de um texto para a gente ler. E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas.
Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o povo brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta, por um motivo muito simples. Porque o Bidúlio nos tratou a pontapés, como se fôssemos vira-latas. Nelson Rodrigues afirma que o brasileiro tem complexo de vira-latas, ou seja, coloca-se na condição de inferior ante o estrangeiro, principalmente o europeu e o estadunidense. De que maneira a derrota da Copa do Mundo de futebol masculino, em 1950, teria impactado nesse complexo de vira-latas? Nelson Rodrigues utiliza um campeonato de futebol, como a Copa do Mundo, onde as nações passam a se tornar rivais, estão em situação de competição, para fazer uma analogia, uma comparação, a forma como o brasileiro olha para si mesmo, já que as chances do Brasil de ser campeão eram muito maiores e acabaram perdendo. Ele quer dizer que diante de tudo que é produzido fora, sempre é mais valorizado pelos brasileiros do que aquilo que é produzido no nosso próprio território. Isso, é claro, na década de 50. Mas eu deixo uma questão só para vocês pensarem. Será que hoje ainda é assim? Eu ouso responder a pergunta. Eu ouso responder que sim, ainda possuímos um pouco esse complexo de vira-latas. Infelizmente, ainda tratamos as coisas que vêm do exterior como melhores, mesmo sabendo que nós somos tão criativos, inteligentes e capazes de produzir os mesmos produtos, e até muitas vezes, melhor do que é feito lá fora. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi bom estar com vocês novamente. Se cuidem, um abraço e até a próxima.